Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Nesta sequência, chegamos na aula de número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Nós vamos dar sequência nesta continuidade, falando sobre os tópicos de número 1, 2 e 3, a respeito da oração que Jesus ensinou, sendo o diálogo com o Pai, conforme Mateus 6, versículos 5 ao 18, e também tratando de todos esses assuntos, ok? Conforme a gente falou na primeira parte da aula do YouTube, esta é a nossa aula extra, nós vamos falar sobre a parte do tópico 1, que fala, mas também devemos pedir, suplicar e preservar em nosso pedido, como Daniel e a mulher Ciro-fenícia fizeram. Mateus 15, 21 a 28. É sobre esta mulher Ciro-fenícia que nós vamos dar sequência e veja esta parte da aula. Ok? Vamos lá? Dando continuidade. Lição 9, orar e jejuar. Jesus ensinou. A natureza da oração. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos apagar desse lado aqui para nós ver como é que vai ficar. Amém? Essa natureza da oração, irmãos, nós temos a parte de cima e a parte de baixo, ok? O homem e Deus, ok? Então, veja que estas orações são feitas aqui na terra, certo? Feita, e aqui nós damos glória, orando, aleluia, certo? Mostrando a nossa reverência ao Senhor enquanto nós estamos na terra. Enquanto nós estamos orando, glorificando, adorando, exaltando, nós estamos formando nuvem. E essas nuvens são como líquido, certo? Uma enzima que os anjos saem lá do trono, da plataforma, aonde nós temos 7 anjos aqui, certo? São 7. Então, que trabalham levando e colhendo, eles descem e colhem essa oração, leva até a presença do Pai. Só que aqui na presença do Pai, nós temos 8 anciãos aqui, 8 anciãos aqui, mais 8 anciãos aqui. Então, 3 vezes 8, 24 anciãos. Cada ancião tem uma harpa, certo? Aqui, ó, no seu pé, certo? Porque eles estão sentados como reis e sacerdotes, ok? Assim como o pai também é coroado, coroou o filho. Então tem uma harpa e também tem exatamente um cálice. Então esses anjos, eles colhem as orações e levam para esses cálices que estão próximo dessa harpa aqui. Glória a Deus. Então, quando ele leva essa oração feita aqui na terra, aí aqui nesses cálices, quando essas orações que se misturam com todos os homens orando aqui, essas orações se misturam. Então há anjos aqui, esses 7, que eles trabalham pegando essas orações, que são incenso, a Bíblia chama de incenso, certo? E coloca aqui na frente do trono do Pai. Certo? O Pai é um espírito vivificante, um corpo de luz tremendo, ok? Do seu lado, o seu filho com o corpo da ressurreição imortalizado e glorificado. E aqui nesse altar de incenso, essas orações saem dessas copas para cá, certo? Através dos anjos, colhendo. Tudo isso, irmão, através de, presta atenção, nós temos aqui na terra, presente, passado e futuro. Temos fuso horário de 24 horas, ok? E nós temos meses durante o ano, 12 meses. Então presta atenção, lá na plataforma do trono, certo? Nós temos uma árvore chamada árvore da vida, ok? Que está na cidade santa, lá na Nova Jerusalém. E temos 24, no nosso fuso horário. No relógio ele anda
Ou seja, ele trabalha 24 horas. Então essas 24 horas, uma representação de cada ancião. São 24 anciãos. E quando a gente trata desses 12 meses, então, veja, uma fruta para cada mês do ano. Glória a Deus. Então são 12 meses aqui, ó. Cada mês do ano, uma fruta para cada mês do ano. Está em Apocalipse. Então Deus, ele sabe o momento exato da nossa oração, qual foi a hora. Ele recebe esta oração. E de um ancião para outro, se é fuso horário, nós temos aqui, vamos dizer, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 24 horas. Então Deus conhece a nossa hora da oração através de cada um dos anciãos que representa esse fuso horário. E Deus vai respondendo essas orações. E Ele responde de hora em hora. Glória a Deus. Então, toda hora Deus está respondendo as orações. Toda hora está sendo respondido. Se lembra de Daniel quando orou? Então, durante 1 hora, foi respondida a oração. Ou seja, na mesma hora que ele orou, se ele orou 10 horas, então daquelas 10 às 11, Deus já ouviu a oração. E já respondeu. Amém? Glória a Deus. A resposta que vem, aí tem a diferença do Antigo e do Novo Testamento, que podemos ver depois. Agora presta atenção aqui, nessa parte. Voltando para cá. Vamos aqui. Ó. A mulher cirofenícia é uma mulher que clamava. Então, primeiro clamava, depois prostrando-se. Ó, clamava prostrando-se. Aí, então, quando ela clamava, ela disse, Senhor. Depois, prostrando-se, Senhor. Depois ela disse, ó, filho de Davi. Lembra de Bartimeu? Foi atendido ou não foi? Porque reconheceu ele como rei. Filho de Davi, fala do seu reinado. O que é que diz a oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. O que foi que aquele ladrão arrependido disse? Lembra-te quando entrares no teu reino. Então devemos falar que Ele é o Rei da glória. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele merece toda a honra e toda a glória. E Ele é mesmo, irmão. Ele é mesmo. Ele se alegra quando nós o adoramos em espírito e em verdade. Porque Ele procura aos tais que o assim o faz. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, ó, ela clamou. Os discípulos dizendo assim para Jesus, despede aquela mulher que vem clamando atrás de nós. Você sabe o que é clamar? Clamar é falar alto. Jesus, filho, o cego Bartimeu clamou. Quando nós clamamos a Deus, mesmo que Ele não responda, presta atenção, alguém vai dizer, mesmo incomodado, Senhor, tem uma mulher clamando aí atrás de nós. Isto é, quando nós clamamos a Deus, não é só você. Porque mesmo que você está aqui diante de Deus clamando, vai ter mais pessoas que vai dizer, Deus, tem uma pessoa aí que parece que está louco. Não é verdade? A pessoa vai pensar que a pessoa está doida, está louca e não está. O clamor é isso, é adorar a Deus de uma forma em que você possa estar no monte, no deserto, enfim, no telhado da casa. Estar com toda a liberdade de espírito, adorar a Deus, clamando. Foi Deus quem disse para Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim. Foi Deus quem pediu, irmão. O pessoal tá louco. Problema de quem está falando. Por quê? Porque Deus quer revelar as coisas ocultas. Veja o versículo 3. Vou te mostrar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, se a pessoa não quer clamar porque acha que tem que fazer barulho, deixa ela perder as coisas ocultas e as coisas grandes, que só aqueles que sabem clamar conseguem receber.
A mulher Sírio-Fenícia, assim também como Jairo, souberam antecipadamente da bênção, podemos dizer, está aqui, Senhor, é teu. Como uma forma de pagamento. Ou seja, está aqui, é teu, Senhor, eu te devo isto. Eu me prostro, eu clamo. Então, como uma forma antecipada, eu pago, entre aspas. É um pagamento, entre aspas, porque não é pagamento de dinheiro, irmão. É uma gratidão, é um reconhecimento. E que o Senhor possa parar e dizer o seguinte: por esta palavra, glória a Deus, foi Ele quem disse para aquela mulher. Está lá no livro de Marcos. Você não encontra em Mateus, você encontra em Marcos. Jesus dizendo, por esta palavra, quando ela disse assim, sim, Senhor, eu sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Porque Jesus disse assim, não, não e não. Ele disse, não respondeu palavra. Mateus 15, 23. Não fui enviado. Olha, outro não. Não é bom tomar o pão. Então tem o não no versículo 23, o não no versículo 24 e o não no versículo 26. O que é isso aqui? É que enquanto ele está dizendo não, não, você está dizendo o quê? Sim, Senhor. Será que a gente consegue converter o não do Senhor, Deus, em um sim? Enquanto ele está dizendo não, eu estou me prostrando. Ele está dizendo não, eu estou adorando. E dizendo sim, Senhor. Será que a gente consegue converter os 3 não do Senhor em um sim? Quando ela disse sim, Senhor, eu sei também que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando ela disse isso, Jesus disse assim, olha aí, Jesus já não disse mais não. Veja, primeiro não, segundo não, terceiro não. Mateus 15, 28. Olha o sim. Depois de 3 não. Olha o sim de Jesus. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito, sim, contigo como tu deseja. Ó o sim de Jesus. Então a gente consegue converter o não de Deus em sim. Quando a gente tem fé. Porque os discípulos estavam sendo disciplinados pelo Senhor, porque eles tinham pequena fé. Mas quando apareceu Jairo, quando apareceu a mulher Sírio-Fenícia, eles tiveram uma fé extraordinária, de tal forma que o Senhor disse, grande é a tua fé. Então, sobre esta palavra, glória a Deus, eu digo sim. Porque ele disse, eu não fui enviado. Não respondeu palavra. Veja também Marcos, capítulo 7, versículo 24. Quando ele foi para os termos de Tiro e Sidom, isso aqui é forte, viu, irmão? Aguenta aí. Entrando em uma casa, queria que ninguém o soubesse. Mas não pôde esconder-se. Você sabia que Deus, Ele não pode se esconder quando você adora? Quando você adora, Ele se manifesta, porque Ele procura. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, aparentemente, se Deus está escondido, Ele quer somente que você sinta a presença dEle. Quando a gente sente a presença dEle, não tem como Ele se esconder, irmãos. Eu sinto a presença de Jesus. Como é que Ele vai esconder? Se eu estou sentindo a sua presença. Então a forma que a Bíblia menciona, Marcos 7,14, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se.
como é que pode esconder luz? Ele disse, eu sou a luz do mundo. Debaixo de um alqueire, de uma cama, dentro de uma casa. Amém? Então, a mulher disse, glória a Deus, eu sei que o Senhor não conseguiu nenhuma ovelhinha. Mas deixa eu seguir o Senhor, porque o Senhor talvez precise de cachorrinhos, farejadores, que te ajude a achar as ovelhinhas. Eu sei que a bênção está estendida também para os cachorrinhos, porque os cachorrinhos estão debaixo da mesa dos filhos do reino. Então deixa logo os cachorrinhos te ajudar, enquanto as ovelhas vão sendo achadas. Me coloca junto aí, para te seguir nesse reino. Glória a Deus. Eu sei que tem uma prioridade. Eu sei que primeiro Deus chamou Abraão. Mas eu sou fruto da promessa. Glória a Deus. Eu sou crente como crente Abraão. Eu tenho fé como Abraão tem fé. Eu sou crente como Abraão. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Amém, meus irmãos? Aqui, ó, em Marcos 7, 25. Ela veio e prostou-se. Então, coloque isso aí, ó. 1, clamar. 2, prostrar-se. Ok? Aos pés. Então, irmãos, eu sei que não é errado orar deitado, em pé. Mas nós temos uma natureza humana caída. Chega no culto, irmão, em casa, no quarto, proste-se. A melhor forma de mostrar para Deus que a natureza humana caída está adorando, curva ela. Se o teu coração está curvado, por que a natureza humana não se curva? Se a minha alma se curva, se o meu espírito se curva, então dentro de mim está tudo curvado. A natureza humana tem que se curvar. Jesus se curvava. Jesus se adorava a Deus de joelho. A melhor forma de mostrar que a natureza humana também está curvada, literalmente. Porque literalmente é fisicamente. Porque espiritualmente é dentro. Fisicamente é fora. Então dentro está curvado e fora. Coloca também-se de joelho diante do teu Pai, do nosso Pai. Amém? Vamos continuar. Mateus 15, 23. Discípulos rogaram, olha aí. Os discípulos rogaram. Despede aquela que vem clamando. Ó, clamando e rogaram. São duas coisas diferentes. Viu? Por quê? Vamos lá, dar continuidade agora. Ó, atitudes de buscar. Então, essa busca é a mãe de todas as palavras que nós temos aqui. Quando eu busco, eu posso clamar. Quando eu busco, eu posso prostrar-se, rogar-se. Então, quando eu busco, eu acho. Então, é a sede de todas as palavras. Então, quando eu clamo, estou clamando ao meu respeito. Publicamente, eu estou dizendo, Senhor, misericórdia, quero solução. Ok? Aí nós temos o seguinte, ó. A súplica desta mulher, viu? Da mulher, Ciro Fenícia, em prol da sua filha. Então eu clamo por mim, eu suplico por ela. Então suplicar é em relação a outra pessoa. Aos inimigos, qualquer outra pessoa é suplicar por ela. Então Jó, ele suplicava pelos seus inimigos. Os amigos, entre aspas. Então, quando a gente suplica por outras pessoas, nós estamos dizendo para Deus que o Senhor pode virar o nosso cativeiro, como aconteceu com Jó. Ok?
E o Senhor acrescentou 2 vezes mais. Jeremias, dentro da prisão, Deus disse, depois que falou com ele, clama a mim e responder-te-ei. Amém? Então, meus irmãos, ó, quando a gente clama, mesmo, vamos aqui, ó, vou colocar aqui, ó, a mulher, os 12 discípulos e Jesus, ó. A mulher veio até Jesus clamando. Aí os discípulos entraram no meio. Quando os discípulos entraram no meio, ela disse, então a tática é essa aqui. A tática é clamar até que os discípulos me ajudem. Porque se eu clamar só, é só um. Então eu vou clamar para que os discípulos, olha a tática de Bartimeu. Para que quando os discípulos me escutarem, eles também vão clamar. Olha aqui o que é que os discípulos faziam. Rogavam. Então os discípulos vão rogar a Jesus para me ajudar. Ok? Então não é mais um, é 12 mais um. É 13 clamando até Jesus parar. Amém? Até Jesus parar. Glória a Deus. Então quando a gente percebe que Deus está em silêncio, porque está escrito, ó, não respondeu palavras. Mateus 15, 23. Então estava em silêncio. Mas a mulher chegou até ele. Ok? Então quando Deus está em silêncio, então ele está dando oportunidade para você falar. Para dizer, Deus, faça-se a tua vontade. Conforme Jesus orou lá no monte. Ok? Lá no Getsêmani. E ele nos ensinou, Pai nosso, venha a nós o teu reino. Glória a Deus. Irmãos, Deus fala muito conosco quando a gente está como um menino. Aceitamos a Jesus, aí nós ouvimos Deus falar diretamente. E de muitas formas, de muitas maneiras. E a gente vai pegando maturidade, parece que Deus não vai falando mais. Porque Ele já sabe o que você deve fazer. Ele já sabe que você sabe o que deve fazer. Então Ele vai falar menos. Amém? Porque você já é um adulto, já está maduro. Você está amadurecido espiritualmente. Então fala menos. Com o menino, o pai sempre diz, olha o carro, menino. Você não passa essa rua, tem um buraco ali, não suba aqui, você vai cair. Ele fala mais. Mas com pessoas já conhecendo a sua vontade, ele fala menos. Glória a Deus. Amém? Então, com Abraão, Deus falou 5 vezes durante 100 anos. Então, dividindo aqui, ó, por 5, tem 20 anos para cada voz de Deus. Não foi uma vez aqui, uma vez aqui. Isso aqui matematicamente. Certo? Ele falou, cada 20 anos falou uma vez. Porque a sua palavra já está aí. Por si só. É suficiente. E Deus fala conosco por meio dela. Deus fala por meio de sonho. Deus fala por meio de visões. Deus fala conosco diretamente. Deus fala conosco, como aconteceu com Moisés. Amém? Porque nós já estamos no monte. Já chegamos no monte. E é Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus. Amém? Então Jesus rogou ao Pai. Lembra que ele disse assim, ó. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus rogou para que o Espírito Santo ficasse conosco para sempre. Por que ele rogou? Gênesis capítulo 6, versículo 3. Fala que o Pai não daria seu Espírito para sempre no mundo. Então, se ele não daria seu Espírito para sempre no mundo, então era impossível de reverter essa situação. Então, rogar seria uma forma
de mesmo que não tenha condições de acontecer de novo, mas mesmo assim eu vou pedir. Se o Pai disse que não dava mais o seu Espírito para sempre, para ficar com o homem, mas eu vou rogar. Mesmo que a resposta seja não, eu vou pedir. A gente sabe muito bem que Deus não deu para o mundo o Espírito Santo. Conforme Gênesis 6:3, não dou mais. Ou seja, o decreto de Deus ainda é válido até os dias de hoje. O mundo não recebe o Espírito Santo. Mas nós, a igreja, pelos rogos de Jesus, rogando e intercedendo, Pai, o Senhor é quem vai me dar. Então, estou aqui por eles. Então, eu rogo por eles. Não quero que fique só comigo, mas que o Senhor os dê, esses que tu me deste. Então, por eles, eu rogo. O Pai deu o segundo decreto. Aceitou. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo encheu toda a casa. Que não acontecia no Antigo Testamento. Porque o Pai não dava o seu Espírito mais ao homem. Amém? Glória a Deus. É importante saber que Jesus estava cheio do Espírito Santo, em plenitude. 7. Ele tinha Espírito Santo na geração dele como homem, o Espírito do Senhor. Ele tinha o Espírito Santo quando orava quando conversava com os doutores, espírito de inteligência. Ele tinha o Espírito Santo quando falava com Nicodemos, espírito de sabedoria. Tinha o Espírito Santo quando falava com os discípulos, espírito de conselho. O Espírito Santo estava em Jesus fazendo os milagres, espírito de poder. Então são 7 espíritos, mas é um só. 7 manifestações de um mesmo Espírito. Rogarei ao Pai por vós, não pelo mundo. Então as coisas impossíveis, Deus, Ele sabe dar um jeito para quando tem rogos profundos. Porque Jesus orava intensamente, de tal forma que suava. Amém? Que nós possamos rogar nas causas impossíveis e difíceis, ao nosso alcance. Porque para nosso Pai não tem nada impossível. Amém? Aprendemos nós, clamar por mim ou por cada um, por nós mesmos, suplicar pelos outros, rogar por causas impossíveis diante dos nossos olhos, e assim nós vamos aprendendo como é este grande mecanismo da oração. Amém? Que Deus nos ajude a conhecer mais a sua palavra e a sua vontade. Deus abençoe e que Deus te guarde. Amém? Vamos prosseguir avante até que o Senhor venha. Nesta fé que uma vez o Senhor nos deu a todos os santos. Amém? A paz do Senhor, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.